Olá, pessoal! Eu estou fazendo esse vídeo porque eu estou participando de vários grupos de pessoas que têm vontade de embarcar. E, logicamente, há muitas dúvidas de como é a vida a bordo. Eu sou uma ex-tripulante, meu nome é Juliana, eu embarquei já há um tempo atrás, eu estou muito tempo fora, mas eu vejo muitas perguntas que às vezes o pessoal, cada um fica respondendo uma coisa. Então, assim, tô fazendo esse vídeo mais pra ajudar pessoas que querem embarcar pela primeira vez e tem aquele sonho e tem aquelas 1000 dúvidas, como milhões de tripulantes também tem. Então, eu relacionei aqui algumas perguntas básicas que eu vejo nos posts, e às vezes eu vejo que muita gente já respondeu, eu nem fico entrando pra não ficar aquele monte de assunto, né? Então, o meu primeiro tópico, tá, para pergunta, para várias perguntas que eu fiquei analisando que o pessoal faz como é trabalhar a vida a bordo, tá? Cada companhia existe um sistema diferente, tem companhias americanas, tem companhias italianas, tem vários tipos de companhia. Então cada companhia é um estilo e cada um tem uma regra, né? Eu trabalhei numa companhia italiana por 15 meses, tá? Eu embarquei em 2008 e fui até 2009, já tem muito tempo que eu já não estou mais a bordo. Muitas coisas mudaram, né? De lá pra cá. Mas assim, o sistema mais ou menos que eu vou passar pra vocês é de como eu tava a bordo, de quando eu estava a bordo, e que hoje ainda eu escuto, que eu tenho muitos amigos que ainda estão a bordo, tá? A vida a bordo, gente, todo mundo, chega lá, vou conhecer 1000 países, isso e aquilo. Realmente, você vai conhecer milhões de países, é maravilhoso, é muito legal, eu recomendo, eu voltaria novamente, eu faria tudo de novo, não me arrependo, foi maravilhoso, foi uma ótima experiência pra mim. Como é a vida a bordo? É muito trabalho, tá? Vocês que às vezes não estão acostumados com isso, não que eu tô falando que o pessoal não está acostumado com o trabalho, mas a rotina de trabalho no navio é bem diferente. Aqui normalmente quando você trabalha de segunda a sexta, segunda a sábado, não trabalha feriado, existem vários outros sistemas. Então assim, lá você trabalha de segunda a segunda, você não tem folga, folgas que eu digo 24 horas sem trabalhar, então é uma rotina um pouquinho pesada, mas é uma rotina que você tem como fazer, tá? Não é nada que, ai meu Deus do céu, é cansativo, tá? Mas não é nada absurdo que você não vai conseguir fazer. Ou seja, quando você sai daqui, sai com um contrato assinado, você sabe mais ou menos quantas horas você vai trabalhar no navio. Então assim, nenhuma companhia sai daqui enganando você que você vai trabalhar 3, 4, 5 horas por dia. Você sai sabendo que você vai trabalhar em cerca de 12 horas diária. Então assim, existe aquela polêmica, é trabalho escravo? Tá? Pra mim não foi trabalho escravo. Realmente 12 horas todo dia é puxado, tudo, sem descanso, mas assim, isso não significa e não tava caracterizando pra mim como trabalho escravo. Algumas pessoas podem ter trabalhado de forma diferente e ter visto numa visão de trabalho escravo, tá? Na minha opinião, a gente sai aqui acordado, que trabalha tantas horas no seu cargo e tal, e se você chegar lá e não for isso, você pega a tua malinha e vem embora. Isso eu nunca vi acontecer. Já me falaram que aconteceu, mas eu nunca vi casos reais que aconteceram de você sair achando que vai embarcar por uma posição, chegar no lá é outra, tá? Deixa eu ver. Trabalha muitas horas, é o que eu acabei de falar, né? Como que é a rotina, né? Normalmente você tem uma schedule lá, que o seu chefe, dependendo da sua função, tá? Vai te passar. Então, assim, eu sempre na minha função era dessa forma. Sempre após o meu término de trabalho, eu ia próximo eu trabalhava no bar, tá? Então eu ia até o próximo bar office, que lá existia uma schedule com a minha carga horária no próximo dia, tá? Então assim, lá especificava o horário que eu ia entrar de um bar, o horário que eu ia sair no bar, tudo especificando a minha carga horária. O que eu podia fazer a bordo, tá?
Ah, eu acabei meu horário 10 horas da noite, eu quero ficar mais um pouco. Tem o Curubar tem uma regra de horário, tem uma regra que você... Eu nunca tive esse problema, que eu nunca fui muito de pegar... Como eu trabalhava no bar, a gente tinha um pouco de acesso, então eu nunca fui muito de pegar bebidas, né, no bar em si. Mas tem algumas companhias que estipulam uma regra de você pegar bebida alcoólica, tá? Lá no Curubar, o pessoal muitas vezes se reúne, às vezes pra fumar, pra conversar, jogar conversa fora. Então, assim, às vezes é um momento de descontrações, e às vezes há algumas festas que, dependendo da companhia, depende do capitão que estiver no comando, que eles vai poder liberar algumas festas, tá? Eu vou falar um pouquinho rápido de cada coisa, só pra vocês pegarem um pouco do que é, tá? Existem folgas? Foi o que eu falei da carga horária. Não existem folgas. O que pode acontecer é que, um exemplo, uma função de cassino, uma função de shopping, normalmente eles não trabalham quando o navio está parado, tá? O shopping às vezes faz carga, tá? Dependendo do porto. Se é um porto que eles recebem carga, eles trabalham às vezes com o navio mesmo parado, portanto eles estão fazendo carga, né? Que eles chamam mais ou menos isso. Então, não existem folgas. O que existem, um exemplo, você trabalha 12 horas diária, então vai te sobrar mais 12 horas. Então essas outras 12 horas é a sua folga, tá? Dá pra eu sair? Dá pra você sair, dependendo da sua rotina, dependendo de como você trabalha, do seu horário, você consegue sair. Dá pra conhecer os países? Dá pra conhecer. Porque normalmente você não para uma vez só no porto. Se você estiver trabalhando nessa vez, você pode descer na próxima. Então, assim, cada dia que você vai descendo, você pode ir conhecendo algum porto, alguma parte diferente desse porto específico, e assim por diante. Porque, assim, normalmente o navio faz toda semana a mesma rota, dependendo. Algumas vezes dá umas alteradas, mas normalmente meio que assim, eles fazem a mesma rota. Então você consegue descer sim, tá? Tem sempre essa coisinha que você consegue descer, tá? Vamos lá. Coloquei aqui se a festa pra tripulação, então eu já expliquei a parte do comandante. A famosa pergunta: a comida do navio é boa? Olha, eu vou falar pra vocês que muitas pessoas que estavam comigo a bordo, quando acabaram de embarcar, emagreceram bastante devido à comida. Como que é a comida a bordo pra tripulação? Eu particularmente não gostava da comida a bordo. Dava pra comer? Dava, mas não conseguia, muitas vezes engolir a comida. Vou falar pelo meu pessoal, tá? Dá pra comer? Dá, mas não é aquela comida gostosa, tá? O que eu fazia pra poder me suprir na parte de alimentação? Quando você tá a bordo, lógico que não na primeira semana que você consegue embarcar, mas depois você vai fazendo umas amizades com seus parceiros lá, e você começa a fazer máfia, que eles falam, né, a bordo. Então eu vivia muito de máfia. Como eu trabalhava no bar, trocava bebida por comida com o pessoal do buffet, pessoal do restaurante. Então, assim, a gente sempre fazia essa máfia pra gente conseguir, às vezes, alguma comida diferente. Eu tava com vontade de comer hambúrguer. Não tinha hambúrguer. Porque, assim, pelo menos na companhia que eu trabalhei, existia sim hambúrguer no restaurante, existia sim batata frita, mas isso não era diariamente, era acho que uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu não lembro exatamente, mas assim, isso não era diário pra gente. Então, assim, pra mim, pra eu comer um hambúrguer era pra muito, então eu tinha vontade de comer um hambúrguer, eu ia lá, pedia fazer umas trocas, né? Então, existem essa máfia. Mas assim, você desceu do porto, você não tá conseguindo ainda fazer máfia, existe McDonald's, existe Burger King, existe vários lugares pra você, quando descer, comer. O que muitas vezes eu fazia? Eu ia, comia um lanche, levava na bolsa um outro lanche. Pode ficar entrando com lanche a bordo? Não pode. Mas muitas vezes eles deixam passar muitas coisas, porque sabe que a situação às vezes é um pouco difícil, de você estar longe da família, você querer comer. Então, assim, muitas vezes eles não vão revistar se você tá com hambúrguer dentro da tua bolsa, entendeu? Lógico que você não vai chegar com hambúrguer assim na frente do security, mas assim, eu passava muitas vezes com hambúrguer. Eu fazia uma máfia dentro da minha cabine, eu tinha várias coisas que não poderia ter, né? Eu tinha sanduicheira na cabine.
Eu ia lá fora, comprava o pãozinho, pegava o queijo lá dentro, fazia o sanduíche quentinho, um mistinho, né, pra gente, né? Então, assim, muitas coisas às vezes que não podem ter, eu tinha, mas assim, nunca fui pega. Então, assim, a gente faz muita máfia, né? Como a gente faz a bordo. Acho que ficou clara essa parte da comida, né? Como que é a internet do navio? Para tripulação é gratuito? Não, para tripulação não é gratuito. É muito mais barato do que para passageiro, tá? Pelo menos em algumas companhias eu sei que cobram, pode ser que algumas não cobrem, tá? Mas pra gente, a gente compra um valor de internet, a gente tinha acesso, tá? Mas assim, na Europa, em muitos portos, você desce com o seu notebook lá, você consegue acessar a internet gratuita, tá? E às vezes algumas praças. Eu, às vezes, como eu tinha vontade de comer outras coisas, eu pegava meu note, sentava num café, pedia um lanchinho, comia um lanchinho diferente e já usava a internet do local, tá? Aquela pergunta também que todo mundo pergunta: eu tenho que falar inglês? Eu preciso ter um inglês fluente? Assim, gente, vou ser bem sincera pra vocês, a língua oficial do navio é o inglês, tá? Conheci muita gente que não conseguia fazer a comunicação em inglês e conseguiu se virar a bordo. Depende da sua boa vontade também. Se você souber o inglês, você vai se sair muito melhor, vai ser muito mais fácil a adaptação também. Mas caso você conseguir entender e tiver alguma dificuldade, sempre ter algum brasileiro ali, sempre pode te ajudar. Hoje em dia tem muito brasileiro a bordo, então assim, existe essa coisa. Eu ajudava muitas meninas que acabavam de chegar. Quando eu cheguei também, eu fiquei com aquela coisa do inglês, né? Depois a gente vai se acostumando com o sotaque das pessoas, que muita gente fala diferente do que você às vezes está acostumado. Então assim, você vai acostumando os sotaques também das pessoas, né? E esses dias eu vi uns tópicos agora aqui sobre umas perguntas, né? Que eu deixei até essa por último, né? A droga e prostituição a bordo, tá? Isso não é nada explícito, gente. Eles não colocam isso explícito. Isso é proibido usar drogas, é proibido entrar com drogas no navio. Mas assim, é como eu li esses dias. É uma cidade flutuante, gente. Casos de drogas e prostituição tem, tá? Você nunca, eu pelo menos, eu nunca fui obrigada a fazer nada lá. Você nunca é obrigada a fazer nada a bordo, tá? E se você for obrigada, você vai até alguém bem máximo que eles podem tomar algumas providências bem sérias, tá? Você só vai pra farra se você quiser, você só vai usar droga se você quiser, você só vai beber se você quiser, você vai se divertir se você quiser, você vai conhecer os países se você quiser, e você vai trabalhar e ter uma vida boa se você conseguir ter um jogo de cintura. Então, assim, existe drogas, prostituição, isso existe aqui em terra, existe no mundo inteiro. Então, assim, não vamos criticar, a bordo tem, a bordo é isso, a bordo é aquilo, tudo. Gente, eu particularmente, eu sabia que existia drogas no navio, mas eu nunca vi, porque eu nunca procurei, tá? Eu sabia de casos que havia meninas que faziam programas no navio, mas eu também nunca vi, eu nunca procurei, era uma coisa muito discreta. Eu vi outro tópico assim: tem muita mulher que dá de graça no navio, por que vão pagar? Mas existem homens que às vezes não conseguem conquistar uma mulher e preferem pagar, tá? Então é mais ou menos esses tópicos da parte do navio, tá? E então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, é suportável, tá? É trabalho duro, mas você consegue se você tiver boa força de vontade, se você tiver foco, tá? Consegue. Outra pergunta, né, que todo mundo faz: consegue juntar dinheiro a bordo? Eu particularmente, eu gastei muito, tá? Descendo do navio, que eu via muita coisa barata em muitos portos, muitos lugares. Eu gastei muito dinheiro em 15 meses, tá? Mas mesmo assim eu consegui juntar um dinheiro. Eu estudei por 6 meses nos Estados Unidos com o dinheiro que eu guardei do navio. Então, assim, eu poderia ter ficado até mais tempo estudando nos Estados Unidos, se eu não tivesse gastado tanto dinheiro, né? Então, assim, se você tiver um foco, um objetivo, você consegue juntar uma graninha boa, tá? Principalmente vocês que às vezes são muito novinhos. Então, assim, em comparação a emprego aqui no Brasil, realmente vocês vão ganhar muito mais, em questão principalmente que o dólar não tá tão baixo.
né? Na minha época também o dólar tava um pouco alto, não como teve esses picos, mas eu consegui também juntar uma graninha boa nessa época, né? Eu fiquei um pouco deslumbrado que o primeiro contrato você sempre gasta muito, né? É o típico do primeiro contrato. Vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar isso, vou comprar aquilo. E como eu comentei aqui que o meu contrato foi 15 meses, tá? Eu vou explicar o porquê. Contrato normalmente tem companhias que são 6 meses, tem companhia que são 8 a 9 meses, tá? Depende da companhia. O meu contrato inicial era 9 meses, tá? E aí o que aconteceu? O navio veio pro Brasil, ficou um tempo e tinha escolhido algumas pessoas pra ficar uma semana em casa e voltar a bordo com um novo contrato, sendo que a companhia iria fazer uma quebra de contrato, como se a gente estivesse desistindo daquele contrato, fazendo um novo. Ou seja, eu fiquei 5 ou 6 meses a bordo com esse contrato, fiquei uma semana em casa e voltei, fiz a temporada toda na Europa e voltei. Isso foi escolha minha, eu aceitei essa opção. Eu poderia não ter aceitado e ficar apenas os 8, 9 meses a bordo e voltaria da Europa para cá de avião. Então eu optei por essa, eu escolhi, eu aceitei, isso não era obrigado. Então assim, eu quis ficar esse período a bordo, tá? Então assim, tem companhias que deixam você fazer essa extensão longa de contrato, tem companhias que não permitem, tá? Então assim, só para ficar um pouco claro, porque eu comentei aqui e para não gerar uma polêmica, porque eu fiquei 15 meses a bordo, tá? Convivência com roommates, tá? Eu tive ótimas roommates, tive alguns problemas, mas assim, isso conforme o tempo você vai se adaptando, né? Mas a cabine é dividida, no navio que eu fiquei existiam cabines com 2 pessoas pra dividir, né? 2 pessoas, uma cama em cima, uma cama embaixo, e tinha cabines que muitas vezes eles colocavam mais pra homens, né? Que eles tinha cabine pra 4 pessoas, é uma cabine grande. Porém, sim, independente da cabine ser grande ou não, é uma porta de guarda-roupa para cada um, pelo menos no navio que eu fiquei, uma porta de guarda-roupa, tinha uma mesa. Eu tenho um vídeo, gente, que mostra como era a minha cabine a bordo. Se vocês quiserem, depois vocês podem fazer um comentário aí, eu passo o link da minha cabine, como era exatamente, como era banheiro, tudo. Lógico que os navios mais modernos do que eu fui já estão melhores, tá? Mas pra vocês terem uma noção, né? Era uma portinha de guarda-roupa, tinha umas gavetinhas embaixo da cama que a gente sempre dividia, uma mesa com umas gavetas que era também dividida para as 2 pessoas. Então assim, dá pra colocar, eu que tinha muita coisa, né? Eu sempre sou exagerada, então dava pra ter bastante coisa na cabine, dá pra se organizar. Então assim, gente, esse é um vídeo que eu fiz pra meio que esclarecer algumas coisas a bordo, tá? Não sei se eu falei tudo que vocês queiram saber sobre a vida a bordo, mas assim, eu estou disponível para caso vocês queiram fazer alguma pergunta, saber alguma coisa, podem me contatar, como tem vários outros colegas que sempre estão às disposições para esclarecer muitas coisas, tá? Então eu fico por aqui, tá? Beijão pra vocês e boa sorte a bordo, tá? Isso é uma experiência incrível, uma experiência única. Pode ser que para algumas pessoas não foram, tá? E possa ser que não seja uma experiência boa, mas assim, eu vejo muitas pessoas que adoram e não largam essa vida, né? Que tem gente que tá há 1000 anos aí. Então assim, se fosse tão ruim, o pessoal não voltaria, né? Então, fica por aí. Qualquer dúvida, vocês me fazem uns tópicos de pergunta que eu faço outro vídeo pra esclarecer pra vocês, tá bom? Beijão a todos e boa sorte!